Costa, o senhor que escolhe. Também para fazer par da mesa. E o senhor Daniel Paladino, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, também convido para fazer parte da mesa. Anuncio a presença do procurador Ederson Pires, mas como o secretário já está na mesa, eu vou fazer com que ele represente o governo do Estado aqui, mas agradeço a sua presença. E a gente vai dar um tom dessa reunião como se fosse, obviamente, uma audiência pública. Ela não é, mas vai ter uma ata. Depois esse documento pode ficar à disposição de todos, não só do secretário, não só do promotor, não só do vereador, mas de todos que participam. Eu só peço para que a gente seja objetivo. E como a gente poderia ser objetivo, e eu já tive a concordância do secretário e do vereador. Eu vou abrir a palavra para o vereador, para ele justificar o motivo de nós estarmos aqui antes. O promotor e o secretário vão poder fazer uso da palavra no momento que acharem necessário, mas eu vou abrir a palavra à população, que é o mais importante hoje aqui. O Fernandinho, de casaco azul, vai colher o nome das pessoas que quiserem fazer uso da palavra, limitados, todos nós, em 3 minutos, para a gente poder dar objetividade e, obviamente, que no final, tanto o vereador, o promotor e o secretário, se quiserem também fazer uso da palavra novamente, terão oportunidade. Eu espero que todos concordem com essa dinâmica. Os deputados, agradeço a presença do deputado Ricardo Alba, outros deputados já se farão presente aqui também, mas a gente está tendo sessão nesse momento. Isso não impede o nosso debate, também está sendo registrado pela TV e essa ata com certeza vai ser muito importante para todos nós. Então, com a palavra nesse momento, o vereador Maicon Costa, e eu peço para que todos, por favor, que quiserem fazer uso da palavra, se sintam à vontade, e o Fernandinho vai estar colhendo os nomes das pessoas que quiserem fazer uso. Então, com a palavra o vereador Maicon Costa. Deputado João, mais uma vez obrigado pela oportunidade de acolher um pedido da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Sul da Ilha, da Câmara de Vereadores de Florianópolis, aqui no seio da comissão, que é a comissão de objeto, vamos chamar assim, para tratar as questões de transporte e desenvolvimento urbano, presidida por Vossa Excelência, que também tem um conhecimento bastante grande na área, por ser havaiano, florianopolitano, conhece bem a região que está atingido. Então, eu acredito que esse seja o melhor seio para debater, deliberar, discutir esses assuntos, né? Cumprimentar aqui também o doutor Daniel Paladino, secretário Carlos Vaz, deputado Alba e os demais presentes aqui. Eu vinha dizendo para o Celso antes de chegar aqui, deputado João, que hoje me bateu talvez pela primeira vez um desânimo em vir debater esse assunto, esse desgaste. Esse desânimo bateu justamente porque parece que a gente está num saco sem fundo, numa história sem fim, num labirinto, e a gente não consegue solucionar esse problema numa história de 10 anos de discussões e de debates sobre o novo acesso sul da ilha, que inicialmente tinha uma concepção, uma lógica totalmente rodoviarista, de cortar o bairro que eu vivo há 35 anos, que meu pai vive há tanto tempo, que a gente tem origens lá, ao meio. Como é um SC que corta ali a região da Vargem, no norte da ilha, corta outras regiões, como é a SC, que corta o Rio Tavares, dividindo, fracionando um bairro ao meio, dificultando o deslocamento a pé das pessoas, o convívio das famílias. Tem uma rodovia com 70% do fluxo de todo o sul da ilha cortando o bairro ao meio, é uma situação bastante delicada, porque nós não estamos falando de uma avenida, estamos falando de uma concepção de rodovia. E todos sabemos que rodovias não devem ter aí acessos adjacentes. Conseguimos com muita luta colocar o traçado mais próximo à Resex, poupando inclusive 40 milhões em indenizações, idas a Brasília. O deputado João Amin também foi muito providencial em reuniões que presidiu aqui anteriormente. Nós temos outras atas, essas lutas foram vencidas anteriormente. Então nós conseguimos colocar esse traçado mais próximo à Resex para poupar 40 milhões. Ou seja, como cidadania, eu digo nós, entidades comunitárias do bairro Carianos e moradores. Eu estava no lado dos moradores naquele momento, e ainda estou, mas naquele momento eu representava os moradores como presidente de associação. Poupamos 40 milhões. Ou seja, nós temos crédito com
com o governo do Estado, com o Estado de maneira geral, vamos dizer assim. E usando aqui, não trouxe gráficos hoje aqui, dados mais profundos, estou tentando fazer aqui mais por parábola para vocês entenderem a gravidade dessa situação. E aí, promotor, a questão dos direitos humanos que precisa ser observada nesse sentido. Fazendo uma comparação com a guerra, é como se a gente tivesse resgatado parte dos soldados de uma guerra e uma pequena parcela dos soldados ainda estão presos, que é esse pessoal que está aqui, que precisa ser indenizado. E por um custo operacional de levantar um helicóptero, levantar uma tropa, a gente vai falar, não, aquele pessoal a gente não vai salvar. Vamos deixar eles lá, porque tem um custo de 15 milhões para indenizar essas pessoas, e esse custo o governo do Estado não pode pagar. Então a gente vai tentar fazer aqui um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, contrariando, inclusive, normas estaduais, deputado Marcos Vieira, cumprimentando o senhor aqui, meu correligionário. Normas estaduais que são a faixa de domínio de 35 metros das rodovias, que precisa ser respeitado. O direito à dignidade das pessoas, ninguém é obrigado a morar do lado de uma rodovia com fluxo de 70% dos veículos. As questões de travessia de pedestres, que fica extremamente perigoso para o pessoal que está no Trevo da Seta. Porque essa história, na verdade, ela já tem... Nós estamos aqui discutindo o diagnóstico final e vamos debater aqui com profundidade o Trevo da Ressacada. Mas o Trevo da Seta já foi esquecido há muito tempo. O pessoal do Trevo da Seta aqui que não foi indenizado. Tem as contrapartidas de governos anteriores que já deveria ter sido feito, e essa conta, secretário Casado, cai para a atual gestão do governo do Estado. Então, essas pessoas não é uma opção delas serem indenizadas. Eu quero ou não quero. Elas precisam ser indenizadas pela questão da dignidade humana, pela questão da lei do plano diretor, que é a 482, questão de ocupação do solo, questão de urbanística. Nós temos que isolar a Resex para evitar invasões. Os moradores que estão aqui sabem a quantidade de invasões que aconteceram no loteamento Santos Dumont ali. Quantos BOs, quantas contenções os próprios moradores tiveram que fazer. O Celso está lá, eu sei que ele vai nos ajudar na contenção da invasão, mas o Celso não vai ficar eternamente lá. As pessoas não vão estar eternamente. Eu não vou ser eternamente vereador para conter invasões. Então, esse processo de indenização para isolar a via, o ponto de vista urbanístico, deputado, a via da região de área residencial predominante é muito importante. É a indenização para o futuro da cidade. Nós podemos poupar 15 milhões em indenizações e condenar futuramente a construção de uma grande favelização. E aí eu pergunto, qual dos senhores aqui ou nas instituições do governo do Estado vai querer dar o nome para a favelização que vai surgir lá? Porque geralmente uma comunidade leva um nome, leva o nome de alguém. Algum de vocês aqui quer ter esse nome registrado lá? Comunidade tal, pessoa tal. Algum de vocês quer colocar essa digital nesse sentido? Então o que eu peço é que se respeitem não só a questão, se respeite não só as questões das contrapartidas e compensações ambientais, porque existem sim compensações ambientais que ferem o direito à propriedade. Tem umas que são equivocadas, ferem o direito à propriedade, constituída desde 1959, e direito à propriedade desde 2006. Antes de 2006 ninguém era, fazendo analogia com o terreno de Maria, antes de 2006 da emenda constitucional do Edson Andrino, ninguém era proprietário das suas terras aqui em Florianópolis, porque toda a ilha era terreno de Marinha. Então a gente tem que observar essa questão também da justiça e da legalidade, mas principalmente do ponto de vista urbanístico. Qual a cidade que nós queremos para frente? E esse cordão de isolamento ele é muito importante. E assim, a gente indenizando as pessoas, nós vamos aí trazer um futuro para a cidade com certeza mais qualificado do ponto de vista urbanístico e de desenvolvimento urbano. Não sei se a gente tem algum arquiteto urbanista aqui com a gente, algum engenheiro que vai poder estar falando sobre esse assunto posteriormente. Essa é a minha colocação, deputado. Agradeço mais uma vez a oportunidade. O senhor está sempre presente nesse assunto. A Câmara tem muito interesse nesse assunto porque o Estatuto da Cidade, que é responsabilidade do município legislar sobre a ocupação do solo. Então a gente precisa
está consorciado do ponto de vista federativo nas soluções também dos problemas. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes. Obrigado, vereador Maico Costa. Então, agradecendo a presença também do deputado Titon, do deputado Marcos Vieira, deputado Alba, deputada Marlene, deputado Gerry, o secretário Carlos Hassler e o promotor Daniel Paladino vão usar a palavra no momento que quiser, assim como os deputados também, que se quiserem fazer uso da palavra, vai ser dada assim que eles se manifestarem. Aproveitando o quórum, eu coloco em discussão as 3 atas da primeira reunião, da terceira reunião e da reunião anterior, e também 2 requerimentos de autoria do deputado Ivan Nats, de audiência pública, uma em Gaspar e uma Navegantes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, como combinado, o primeiro morador a fazer uso da palavra nesse momento é o Thierry Alexandre Caca, morador do Trevo da Seta, que eu peço para que seja levado o microfone por 3 minutos, Thierry. Ok, Obrigado. Cara, tá? Thierry, desculpa. Thierry Cara. Cara. Isso. Então a pergunta é a seguinte, primeiro eu vejo um pouco de descaso com a liberação ali daquela ponte no Trevo da Seta, né? Eu sou morador lá, nós todos aqui, e ficou muito perigoso ali para as pessoas que moram naquela região, tanto para sair de carro como entrar. Ali onde eu moro, eu estou sabendo, por conversas ou por alguém leva sempre alguma informação ali, até mesmo outro dia bateu uma pessoa da prefeitura ali, mostrou um croquis que na ponte, quando você vem da ponte do aeroporto, né, para você poder entrar nas casas que tem ao lado direito, vai ser feito uma retirada ali, né, e para fazer uma pista mais lenta e depois fazer um retorno, né? Beleza. Ótimo, mas quando vai ser feito? Né? Porque foi liberado a ponte, tá um perigo. Eu mesmo já quase acidentei ali 2, 3 vezes, né? Porque os carros vêm em alta velocidade. Você mora ali, tu tens que reduzir, né? Para poder estacionar, para poder entrar na sua casa. E simplesmente foi liberado, não tem sinalização correta, tá muito perigoso. Eu ainda não sei como não houve acidente ainda na localidade, né? Só por Deus mesmo, porque depender do que foi feito ali, da liberação que foi feita, né? Esquece. E a gente não tem essa informação. Eu ouvi dizer que só em junho do ano que vem que vai ser terminado essa etapa ali, né? Então, nós vamos esperar 1 ano até quantos morrerem, né? Até alguém se acidentar, como é que vai ser isso, né? Então, a minha pergunta seria essa minha dúvida, e gostaria que, se alguém pudesse me responder. Muito obrigado pela palavra do Thierry Cara, desculpa o erro no nome. E passo a palavra ao segundo inscrito e peço para as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, por favor, se inscreverem. O Hernani Banha, da Costeira. Bom dia, senhores autoridades. Eu faço a continuação aqui do Pierre aqui, porque eu senti também, fui lá na ponte, fui até almoçar domingo no aeroporto, e na volta, aí na ponte é 4 pistas, 2 idas e 2 voltas, certo? Quando chega no trevo, funila, né, Alberto? Para uma ida e uma volta só. Que a gente já tem uma dificuldade lá na saída do elevado. Se tu vem da Costeira para fazer o retorno, tu quase bate no carro que está descendo pelo elevado, porque não tem como tu escapar, porque vai funilando a via, certo? Então essa é a minha pergunta. E eu também, na reunião anterior, o deputado fez uma colocação aí que eu moro 100 metros do Trevo da Seta, certo? E ficaria ali aquela parte da Costeira ali, no final, então colocar. Semana passada o secretário está aqui fazendo uma colocação. Houve um incêndio no lado do colégio, né, Tonho? O Tonho estava ali, mora ali, ele sabe. Colégio, as casas ali, a nosso redor ali, ficaram toda de fumaça e todo o pessoal do helicóptero jogando água, não sei se alguém presenciou isso aí, jogando água, aberração. O colégio está caindo, o Júlio da Costa Neve.
o Anísio Teixeira está fechado. É uma vergonha. Lá eu nasci ali, estudei ali, está fechado. O posto de saúde nosso... Isso aí, o foco é a indenização, bem. O posto de saúde, o dia que dá chuva, não tem como fazer uma fila para aguardar, porque ele abre às 8, tem que estar às 6h30 lá para pegar vaga. Entendeu? É só essa colocação que eu queria fazer. Quem sou eu para interromper das indenizações ali? Quem sou eu para interromper ou privar as pessoas de falar o que quiser aqui? É uma conotação de debate, então pode falar o que quiser. Mas o secretário, promotor, o vereador, eles foram convidados, juntamente com os deputados, da gente fazer um debate sobre o diagnóstico final das indenizações do novo acesso ao sul da ilha. Todos os problemas são importantes, mas o foco desse encontro aqui são as indenizações. Então eu peço para que a gente possa... O que tem a... Senão eu falto, por exemplo, se a gente for falar de posto de saúde, eu devia ter convidado o secretário municipal, o secretário estadual. Se eu for falar de algum outro assunto que não seja relacionado à mobilidade, a transporte, o secretário Carlos Hassler, que se colocou presente aqui também como promotor, eles não têm obrigação de ter estudado, ter se atualizado sobre determinado assunto. Então, se a gente não focar sobre indenizações do novo acesso ao sul da ilha, essa reunião vai ficar genérica demais e o pior, não vai ter razão nenhuma de ter acontecido. Então, eu não tô censurando ninguém, eu estou só pedindo para a gente fazer e focar no assunto que foi todo mundo provocado hoje aqui. Se alguém foi provocado para debater sobre posto de saúde, sobre escola, sobre algo que pegou fogo, aí eu vou ter falhado. Eu não convidei os responsáveis sobre o assunto. Seria só essa observação. Com a palavra, o Banha. Então, a última minha palavra, assim, as autoridades aí, sobre os matos ali que estão em risco de provocar incêndios. Ainda hoje eu passei lá da seta, vim até aqui, 2 pessoas roçando aquilo ali, um absurdo. Como é que vai dar conta? Quando ele acaba lá a metade, já está. Aí estão lá, estão botando chepa de cigarro, está incendiando lá. Então, era só isso. Tá, obrigado. Passa a palavra. Obrigado ao senhor Hernani Banha, morador da Costeira. E o último inscrito é o senhor Celso Luiz da Silva, morador do Carianos. Bom dia a todos. Ontem já tivemos uma reunião com o secretário, o pessoal do DEINFRA, né? E o que eu vou colocar, o que eu já escutei ontem, já coloquei ontem, né? Em maio, o DEINFRA nos chamou para fazer uma negociação, dar início à negociação. E em nenhum momento foi dito que o DEINFRA estava estudando junto com o ICMBio para permanecer meia dúzia de casa de residência ou 20 lotes do lado esquerdo da via. Sendo que isso era uma exigência do ICMBio para a liberação do trajeto. Também fui surpreendido, né, porque minha casa estava financiada e que caso ocorresse uma negociação, ela deveria ser judicializada, porque estava financiada. Ou eu teria que quitar a minha casa para evitar isso. Então, eu, desempregado, fiz um baita esforço para financiar um carro, que já estava pago o meu. Um empréstimo pela minha esposa e quitei a minha casa. E ontem fui surpreendido disso. Faltam menos de 50 dias para liberarem a pista, ou seja, para inaugurar uma pista de mão dupla, ida e volta. E hoje, somente o fluxo para o Carianos e para o aeroporto está muito perigoso. E agora, a resposta ontem é que pode acontecer de ficarmos ilhados, ou seja, construir um acesso pelo fundo, pela RESEC, onde
a via ou a rua tem um desnível para a rodovia de mais de 1 metro e onde qualquer chuva, quem garante que ali não vai alagar? Né? Então, como o secretário falou, vocês querem sair, não querem sair, eu fico surpreendido com isso. Mas não somos nós. Quem determina que sai ou não é o DEINFRA. E isso eu estou escutando há 8 anos, quando eu comprei a casa. Não vai sair. Aí eu comprei a casa. Vai sair. Não vai sair mais. Virou um barro lá na frente de casa. Aí veio o DEINFRA e falou, vocês não vão sair. Vamos jogar uma brita, arrumar a rua. Arrumaram a rua, jogaram a brita. Agora, 1 ano e meio atrás, vão sair. Então, não é a população. É a brincadeira com o ser humano que está ali preocupado com invasões, com assaltos, com problemas graves de acidentes naquela curva, onde tem 2 residências que não são as minhas, mas 2 residências que estão no passeio da rua, preste alguém entrar com um carro e acordar alguém ali, ou acontecer alguma coisa mais grave. É esse o grande problema nosso. A população fica em segundo plano. Vamos fazer de qualquer jeito e depois a gente arruma os problemas. Não. Por que a gente não trata o ser humano melhor primeiro para depois finalizar uma obra? Estou dizendo que eu tenho 3 filhos que andam de ônibus e descem ali naquela rodovia e eu tenho que ir lá buscar no ponto porque um ou outro roubou um fio ou roubou uma lâmpada e está sem iluminação, ou porque a via está circulando muito carro e não tem faixa de pedestre, não tem mais ponto de ônibus, arrancaram os pontos de ônibus. Então a gente fica inseguro e uma angústia desse sai e não sai. A minha casa não estava à venda. Quem me chamou foi o DEINFRA para negociar a minha casa. Então, eu gostaria de ter mais respeito. E o sacrifício que eu fiz, só a minha família e eu sabemos. Para estar quitando a nossa casa e levando para vocês do DEINFRA. Agora não precisa mais, porque eu estou preocupado para onde eu vou, como eu vou, com que eu vou. Esse é o grande problema. Muito obrigado ao senhor Celso. Antes de passar a palavra ao Henrique Botega, presidente da Amocar, eu justifico a ausência da deputada Luciane Carminati e também da Floripa Airport. E passo a palavra ao Henrique. Bom dia a todos. Eu sou, na verdade, vice-presidente da Amocar, mas como eu lido com esse assunto desde 2012, secretário, eu estou aqui representando a associação. Então, na verdade, a nossa preocupação, no momento, nós temos várias outras preocupações, com terminar realmente essa obra, com questão das mais variadas. Mas, no momento, essa questão das indenizações, ao que parece, depois de tanta luta, o governo do Estado decidiu pagar o que foi determinado até pelo próprio juiz que cuida do caso. Bom, mas nós temos a situação que nem do colega aqui. E isso já foi uma coisa que o ICMBio já colocou, né? Que tem que ser indenizado esses lotes. Nós, como comunidade, não só de Ducarianos, de Florianópolis inteira, nós temos receio que se aquelas áreas ao entorno da rodovia, como é o caso da casa do colega, não forem indenizadas e o poder público efetivamente tomar posse disso, ou então que seja feito de uma forma um acesso decente, tanto para os que ficam do lado direito ou esquerdo da rodovia, isso pode se tornar uma área de invasão. E quando eu digo pode, é porque já está acontecendo. E só não está acontecendo de fato porque nós, a comunidade, eu digo nós, 2, 3, que vão lá armados, sim senhores, armados, e com cachorro pitbull, para correr com as pessoas que já levantaram casinha de madeira lá para montar uma nova favela em Florianópolis. E, por enquanto, são 2 ou 3 que aparecem por lá. Isso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Por enquanto, são 2 ou 3. E quando acontecer, como aconteceu naquela ocupação Amarildo de Souza, lá no trevo de Jurerê, que vierem ônibus e chegarem lá e a gente não der conta. Ali nós temos uma área que é muito maior que a Chico Mendes, e a Chico Mendes foi construída do dia para a noite. Tem um trabalho de conclusão de curso, do curso de jornalismo da Federal, que entrevista e mostra as pessoas que construíram a favela Chico Mendes do dia para a noite, levantando barraco e tal, e quando viram, estava pronto. Então, se isso não for pensado também,
vai surgir esse problema. Então nós temos a preocupação com a indenização de toda a área. Só que hoje nós estamos vendo que o governo do estado não tem condições nem de indenizar aquilo que vai ficar embaixo da rodovia. Ao mesmo tempo tem dinheiro para colocar uma adição de mais de 14 milhões numa ponte que já se gastaram milhões e que nem sabem o que vão fazer com ela direito. Que é isso, gente? Então a gente pede que, por favor, realmente se olhe com muito cuidado essa atenção. E outra coisa, outra preocupação grande é a conclusão realmente das 4 pistas. Por quê? Nós estamos vendo que demorou 6 anos para a gente conseguir o acesso da ressacada até a ponte. Não digo nem o Trevo da Seta, porque o Trevo da Seta eu acho que vai mais um tempo ainda para duplicar, né? Não sei. Mas levou-se 6 anos. Quantos anos vão levar para a gente concluir as 4 pistas? E isso vai gerar um transtorno tão grande, porque ali vai passar o acesso da maior parte do sul da ilha, 70% do tráfego do sul da ilha vai passar por ali. Tá? Então essa é a colocação da comunidade. Nós temos todas essas questões e mais muitas outras, mas como o foco é esse, nós estamos tentando focar nisso. Muito obrigado, deputado. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pela sua compreensão e pelo seu pronunciamento. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Daniel Paladino, promotor de justiça. Logo após, se algum deputado quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E aí passarei a palavra tanto ao vereador quanto ao senhor Carlos Hassler para a gente conseguir fechar a nossa reunião. Então, com a palavra, o doutor Daniel Paladino. Inicialmente, meu bom dia a todos. Em nome do presidente, deputado João Amin, eu cumprimento também os demais deputados que fazem parte da comissão, deputado Alba, deputado Marcos Vieira, deputado Titon, deputado Gerry, deputada Marlene, cumprimento também o secretário Hassler, o vereador Maicon e os demais presentes, a plateia e o público em geral. Dizer que o Ministério Público foi provocado, deputado João Amin, no sentido de acompanhar todo esse processo, e eu me senti na obrigação de efetivamente participar dessa agenda, do acompanhamento, né, de todos os trâmites. Primeiro porque eu sou filho dessa cidade, né? Eu amo essa cidade e, como tal, eu me sinto na obrigação de vê-la próspera. E, como promotor de justiça, eu não me furtaria dessa minha obrigação de legal, de saber, né, acompanhar todas as nuances daquilo que vem sendo encaminhado. Tanto é verdade, o secretário Hassler, né, junto conosco, tem participado de várias vistorias, né, para acompanhamento da obra. O vereador Maicon já nos convidou e eu tive o prazer de participar de algumas reuniões comunitárias para tratar principalmente da questão das indenizações e de que forma também a comunidade seria afetada em função dessas obras. Eu tenho estado permanentemente em contato com o Dr. Jefferson Zanini, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública e responsável, né, por todo esse processo das indenizações. E posso dizer com muita propriedade que realmente as obras estão hoje, né, quase finalizadas, né, pelo menos a primeira parte dessas obras, que são fundamentais, né, já que o aeroporto vai ser inaugurado dia 1º de outubro. A primeira parte das obras já está programada também para coincidir com a abertura do aeroporto, com a inauguração, havendo uma segunda parte que parece que tem previsão, o secretário vai depois falar melhor do que eu, para março ou abril do ano que vem. Paralelamente, né, considerando que eu sou promotor que atuo na defesa dos direitos humanos, vereador Maicon, eu não poderia também ficar distante, né, ou não abraçar essa causa que envolve os moradores que estão diretamente sendo atingidos por todo esse processo, por todas essas obras que estão sendo executadas. E, nesse sentido, na recente conversa que eu tive com o Dr. Zanini,
juiz que está acompanhando a causa, como eu falei, está conduzindo esse processo, ele me tranquilizou, deputado Gerri, no sentido que isso está sendo feito com absoluta segurança jurídica. Tanto é verdade que foi designado um perito judicial para aferir o valor real de cada um dos imóveis, né? E os valores só estão sendo liberados a partir da entrega desse laudo, da homologação desse laudo e da aceitação desse laudo pelos interessados. E isso realmente me traz uma tranquilidade. Evidentemente que há casos, né, singulares, excepcionais, e aqui estão algumas das pessoas que inclusive fizeram uso da palavra, que ainda não se sentiram contempladas, ou pelo menos de forma plena, né, com aquilo que acham justo, e é um direito de todos pleitear, né, pelos valores que entendem corretos, pelos valores que entendem direito. E eu me coloco, inclusive, à disposição, vereador Maicon, para poder receber do senhor, né, a relação dos proprietários, né, ou dos ocupantes desses imóveis que ainda estão com seu direito, né, ainda não contemplado. Tá? Mas eu quero lhes repassar essa minha tranquilidade no sentido que, pelo menos em nível judicial, o processo está sendo conduzido com a maior segurança jurídica possível. Da parte também do governo do Estado, eu tenho acompanhado o trabalho do secretário Hasler, e ele sempre tem se mostrado disposto, né, a resolver a situação de uma forma rápida, porém sem atropelos e que ofenda, né, os direitos das pessoas que moram naquele entorno. Então, basicamente, seria isso, deputado, né? O Ministério Público ele não é parte do processo, até porque, mais do que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal sim é parte, porque nós temos uma ação civil pública que ainda depende de perícia judicial para verificar se alguns desses imóveis eles estão encravados em área de preservação permanente ou não, né? Mas, de qualquer forma, nós somos fiscais, somos parceiros, tanto do governo do Estado, quanto também da comunidade dos moradores lá do sul da ilha. Muito obrigado e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Daniel Paladino, do Ministério Público de Santa Catarina. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao secretário Carlos Hasler e também abro, se o doutor Ederson Pires, que representa aqui a Procuradoria-Geral do Estado, depois da fala do doutor Hasler, quiser fazer algum comentário, tiver algo a acrescentar, também fique à vontade, só para que a gente ou lhe coloca na mesa ou leva o microfone sem problema nenhum, sem prejuízo para o conteúdo. Então, com a palavra, o senhor Carlos Hasler. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, muito bom dia. Senhoras e senhores, antes de pontuar as respostas aqui daquilo que foi colocado por cada participante, só vou abordar, esclarecer um fato novo que a gente conversou ontem com os moradores que ainda, com quem ainda estamos negociando as apropriações do restante dos lotes 45, 46, 47. Para quem conhece um pouco ali, estamos indo para o aeroporto à esquerda do novo acesso. Tem um triângulo ali onde estão o resto dessas quadras, né, 45, 46, 47, e ali temos em torno de 29 lotes que estão sendo trabalhados ainda para a desapropriação, porque pelo projeto original eles estariam ilhados, né? Eles estariam ilhados com relação ao acesso à via, não teriam como sair da sua área ali, e da mesma forma uma área que está por imposição do ICMBio no momento da licença ambiental da obra, destinada à revegetação após a desocupação. Desculpe. Então, o fato novo foi que nós informamos ali aos moradores que estávamos tentando já há um tempo
negociando e apresentando uma proposta ao ICMBio para não precisar desapropriar essas áreas, né? E nessa apresentação foi colocado 2 motivos para isso, né? O primeiro, que acaba sendo supervalorizado, porque as pessoas se apegam ao argumento, né, que seria econômico, porque o Estado estaria economizando aí da ordem de 15 milhões, em não desapropriando aquela área. E o segundo, porque desde que assumimos aí a condução desse trabalho, nós sentimos efetivamente uma reação, um desconforto, um desagrado por parte dos moradores e proprietários de estar saindo das suas casas, né? Agora eu vou falar mais dos moradores, né? Porque a pessoa que está lá morando, o proprietário é mais uma questão de negócio. Mas os moradores, né? E nós, na audiência pública que tivemos lá no Carianos, a gente sentiu, né, essa sofrimento, né? Uma boa palavra, de ter que estar abandonando a área que construiu, às vezes a casa que edificou. Então, de posse desses 2 argumentos, o Economia para o Estado ia atender um anseio que imaginamos fosse da população que ali a habita, nós buscamos não desapropriar isso, né? E aí, ontem mesmo verifiquei, né, eu peço desculpa aí ao Celso, né, Celso? Isso, ao Celso, né? Pelo estresse que fiz você e os outros também, não só você, os demais, passar. Às vezes a gente quer ajudar, atrapalha, né? Então, eu peço perdão aí pelo estresse, eu sei que para você é uma situação complexa, né? Assim como para mais alguns ali, como eu falo, os moradores principalmente, né? Mas, retomando aqui, então houve esse sentimento de que, não, quem estava ali já tinha se preparado talvez psicologicamente ou economicamente para zarpar, e aí essa notícia acabou não sendo muito bem recebida, né? Mas de qualquer maneira isso é um fato novo ontem que eu coloquei, estávamos tentando essa resposta, eu tinha a previsão dada pelo ICMBio de eu conseguir antes de ontem, né? Mas primeiro foi final da semana passada, início dessa semana, e aí não obtive essa resposta. Eu disse, bom, não posso ficar deixando os moradores lá na ignorância, né, do que está acontecendo, e vamos tocar e vou explicar o que está acontecendo. E dizer que sexta-feira agora o ICMBio tinha me garantido a resposta, até porque a gente não tem como esperar mais, porque essa linha de ação interfere na próxima fase da obra, porque se realmente fosse ficar o pessoal ali, há um projeto de acesso, né, para que eles possam permanecer ali, de isolamento da área e assim por diante, tudo direitinho, que a empresa já tem que começar nessa fase da obra a construir, senão se perde o bonde da história em termos de execução. Mas em face aí ao levantado ontem na nossa reunião, eu liguei lá para o responsável do ICMBio ontem, dei um checkmate no bom sentido, né? E disse, amanhã eu estou indo lá na audiência, é importante que eu já leve para a população uma situação. Qual vai ser a resposta que vai me dar sexta, né? Porque, em princípio, se vai me dar sexta, já sabe, né? Está preparando a forma de dizer só, né? E aí ele me adiantou, obviamente isso vai vir oficialmente, mas me adiantou que efetivamente o ICMBio não tem como, pelos motivos legais que ele vai apresentar depois na documentação oficial, não tem como abrir mão dessa decisão de revegetação daquela área, não vai liberar o Estado de fazer a compensação ambiental ali, nos obrigando efetivamente a realizar a desapropriação da área. Então isso já é uma definição que eu trago para os proprietários, né? Está batido o martelo. Então, como eu disse ontem, a partir da semana que vem a gente vai estar fazendo contato, primeiramente com aqueles que têm residência,
para resolver mais rapidamente a sua necessidade, uma vez que vão ter que sair dali, que realmente mais tarde vamos fechar ou bloquear efetivamente o acesso àquela área. E depois aqueles que só são proprietários de lote lá, que é isso, né? Não interfere aí com a vida de ninguém ali a fechar o acesso. Bom, então esse é o fato novo que foi exposto ontem, gerou por isso que eu pedi perdão, né? Porque gera um estresse, né? Gera um estresse. Peço desculpas aí, mas enquanto agente público, né, há mais de 30 anos, nós temos que administrar aí, certas emoções, vamos dizer assim, porque nosso trabalho sempre à frente da secretaria aqui, nesse tempo que estamos aqui, né? E mais de 30 anos à frente de tropa, sempre foi no sentido de efetivamente buscar cumprir a missão com a maior preocupação com relação, fazendo aqui a paráfrase, né, a segurança e as condições do nosso subordinado, né? A gente traz isso da caserna, aplica aqui e por isso, né, tem que engolir certas coisas, é complicado, né? Então eu já respondo a um tópico aqui que foi colocado antes: nunca deixei subordinado para trás e não vou deixar, né? Então, me desculpe, vereador, mas não serve para mim essas palavras, eu levo para quem quiser, mas jamais deixei subordinado para trás. Quem que tiver dúvida, vá conversar com meus subordinados de 30 anos aí. Bom, voltando ao tema aqui. Com relação foi colocado desânimo aí para a desapropriação, por favor, eu acho que esse não é o momento, né? A obra está acabando, a obra está caminhando muito bem, as empresas reagiram à nossa solicitação, entenderam a importância do problema. O trecho 1B, o pessoal conhece até já a nomenclatura dos trechos, né? O trecho 1B, que era aquele trecho que estava efetivamente parado por conta das grandes desapropriações ali, ele está indo de vento em popa, a empresa está produzindo, e as questões das desapropriação, nós já estamos fechando com todas aquelas que tinham sido judicializadas, né? E agora vem essa nova etapa, que tivemos essa reunião ontem, mas agora já está definido, então a partir de semana que vem, como falei, estamos chamando vocês, né, que estão os representantes, mais todos, para a gente estar negociando e fechando a indenização e permitindo que vocês toquem o prosseguimento aí da vida. Só abrindo parênteses de novo ainda, também comentário, né? A Secretaria de Infraestrutura não faz puxadinho, tá certo? Eu não tinha ontem para apresentar, né? Conversei com os moradores, por pura falha de lembrança, mas se fossem ficar, se tivesse permanecido ali, o acesso seria o acesso correto, haveria segurança, né? Não haveria, da forma como está pensado, possibilidade de invasão, né? Então eu peço aí, principalmente aos entes públicos, né, aos representantes públicos, que antes de levar manifestações ao microfone, porque isso gera um monte de coisa, venham conversar com a gente, né? Qual é a proposta, né? A Secretaria sempre esteve aberta
para todo mundo e continuará aberta para todo mundo. Quem vai dizer que a gente não está aberto, não tem, né? Eventualmente pode ter a gente, você não consegue marcar hoje, mas se não é hoje, é amanhã, a gente vai tocando. E estamos lá para mostrar todo o planejamento, né? Então, antes de sair dizer que, pô, isso aí vai favorecer a invasão, né? Então, vamos, olha como é que está. Vem para nós, vamos conversar, que aí a gente mostra que nós não estamos aqui para fazer puxadinho, tá? O trevo da seta ali, desapropriações lá, pô, nunca foi esquecido, né? Sempre esteve em andamento, mas por força de prioridade executiva, né? Todo mundo sabe que há uma pressão muito grande de diversas entidades para que dia 1º de outubro esteja estabelecida uma ligação física com a nova instalação do aeroporto, né? Nós tínhamos que nos planejar para que essa obra caminhasse assim, né? Então houve uma priorização. A equipe tem uma limitação de quantidade de pessoas, a minha equipe de apropriação, né? Então ela atacou primeiro ali o Carianos, que era fundamental para a gente liberar aquela área de trabalho, e agora, depois que terminou o Carianos, paralelo, mas mais devagar, mas agora que terminou ali, a gente focou, e tanto que as pessoas começaram a ver as casas cair, né? Mas não é porque lembrou-se agora, isso é um trabalho que vem, né? Inclusive de anos aí, né? 2012 aí, certo, como falaram. É que chegou esse momento, então agora nós conversamos com os proprietários, alguns estavam judicializados, outros já tinha sido feito acordo, mas ainda não tinha sido feito depósito, a gente passou para fazer isso aí, e a coisa está caminhando. Então, entendemos que o trabalho que vem sendo desenvolvido para a Secretaria está bom, né? Não é, se eu pudesse pagar todo mundo hoje, isso falando aí em março, teríamos pago. Mas há uma série de problemas burocráticos, administrativos, legais, né? O promotor está aqui para... né? Alguns dos quais eu nem concordo, não entendo, mas a gente tem que se submeter, né? E que nos impedem de fazer dessa forma, né? Então a gente vai indo à medida que as coisas vão permitindo. Bom, agora, só fechando então, antes de pegar aqui as pessoas responder pontualmente aqui os questionamentos. Então, como o promotor falou, né, eu não preciso nem falar, ele já falou, está tudo indo muito bem, a obra vai, está prevista para 1º de outubro, está feita essa ligação, e o prazo é março, para acabar tudo. Então não tem esse negócio de, será que vai acabar? E aí não vai fazer aquele outro lado, não existe isso. Desde o início, e por isso às vezes até foi mal interpretado na imprensa, deputado, porque eu disse, não estou preocupado com o 1º de outubro, o cara é maluco, o cara não quer saber do aeroporto. Não, é porque a minha meta é terminar a obra. A obra para mim é a obra completa, pronta, né? Porque para mim eu estou fazendo, né, eu não, desculpe, né, a secretaria, eu como secretário, a secretaria está fazendo o acesso ao sul da ilha. Essa é a minha obra, essa é a nossa obra, né? Garantindo facilidade de escoamento para todo mundo que habita lá para o sul da ilha, melhorando essa condição de fluidez. Um dos adendos desse projeto é o novo acesso ao aeroporto, que na verdade, sabe o que é o novo acesso ao aeroporto? É aquela perninha que sai do trevo ali, um pouco antes da 405 a 401, tem uma perninha que ela vem 4 pistas e depois vira 2. Aquele é o novo acesso ao aeroporto. O resto tudo é acesso ao sul da ilha, né? E é para isso que a gente trabalha. E então, a obra não para em 1º de outubro. A empresa vai continuar trabalhando lá, se inaugura aeroporto, tem festa, tem coquetel, ótimo para o suíço lá, né? Vamos distribuir chocolate, espero que distribua, né? Bastante chocolate para quem for lá. Mas o nosso pessoal vai estar trabalhando. Vamos estar trabalhando para quê? Nosso compromisso é início de março, fechando toda a obra. Só não acontecerá se houver um grave problema lá. Esse é o único... que grave problema? Um grave problema como acabamos de enfrentar poucos meses atrás, onde houve uma rotação de todo o terreno, né? A estrada rodou, simplesmente rodou. Milhões de toneladas de lama fez assim, levou aterro, levou galerias que já estavam concluídas de passagem de animais, de drenagem, tudo, levou tudo, né? E agora? E prazo? E saímos que nem louco, né? Reunião, projetista, para resolver.
E aí, vou fazer o link aqui do que foi comentado da Hercílio Luz. O mesmo posicionamento que a Secretaria tem na Hercílio Luz tem no novo acesso ao aeroporto. Ou seja, buscar a boa gerência dos recursos. Então, dos 14 milhões, mais os 8 que estão falando aí, né, da conta que a empresa Teixeira Duarte apresentou para a gente, a nossa equipe técnica, após analisar tudo lá, baixamos 7 milhões. Porque analisamos e verificamos que aqueles custos que eles estavam apresentando, nem todos se justificavam. Né? Houve intensas discussões, fomos até a PGE lá para nos ajudar, né? Conversamos com o TCE para verificar se estávamos certos ou não, e da conta que a empresa apresentou, a gente baixou 7 milhões. Desse problema que nós tivemos no acesso ao aeroporto ali, a primeira solução de projeto foi 4 milhões e tanto a mais para resolver aquele problema de rotação. Chamamos a projetista e dissemos, olha, negativo, isso aí está muito caro. Né? A solução é boa, mas então nossos técnicos questionaram a solução, novos dados, baixamos para 2 milhões. Então, daqui a pouco vai aparecer lá, acréscimo de 2 milhões no acesso ao sul da ilha. Ótimo. Só que ninguém vai dizer que a gente já economizou 2 e pouco, porque era para ser 4 e tanto. Né? Então, a preocupação com a boa gestão do erário, do dinheiro público, pode ter certeza que a gente tem. Então, quando fala assim, economizar 15 milhões de uma desapropriação, não é porque desconsideramos os moradores. Por favor. É porque, junto com isso, estávamos considerando que os moradores queriam ficar. Né? Agora, até por uma... Né? Deus escreve certo por linhas tortas, mas como o ICMBio não nos permite fazer isso, beleza, já está resolvida essa questão. Vamos agora estar fazendo ali os acertos para a desapropriação. E, desculpe falar demais, mas agora só para ser rapidinho a pontuar. Para o senhor Thierry, né? O problema ali da liberação da ponte, né? Eu já falei, não houve liberação. Né? É obra. Obra, uma hora você libera uma pista, outra hora fecha outra, outro dia já fechamos de novo, né? Mas está aberto as duas agora, mas não tem problema. Hoje vai fechar, tá? Hoje fecha. Vou mandar fechar, tá certo? Já que está essa preocupação lá, voltamos às duas pistas como estava antes e a gente resolve esse problema. Até começar a obra, né? Mas lembrando que vai ter momentos que vai ter que abrir, depois vai ter que fechar de novo, né? Até que os acessos estejam construídos, etc. Tal. Eu comentei ontem com o pessoal lá do Carianos, obra é um momento de tensão, é um momento de estresse, né? Nós temos ali os interesses de quem está sendo prejudicado pela obra com os interesses de quem quer tocar a obra, né? E a gente se estressa quando faz a reforma do banheiro de casa, né? Não vai se estressar com 30 quilômetros de estrada nova passando por dentro de casa de pessoas, etc. Então, muitas vezes há erros. Houve erros dos executantes lá, houve erros dos fiscais, houve. Mas também houve erro de moradores, houve erro de gente que não é morador, que a gente bota uma sinalização lá hoje, amanhã não está mais. Coloca um fio lá para dar iluminação num lugar, no dia seguinte o empreiteiro está reclamando comigo, pô, eu vou ficar bancando quantos quilômetros de fio aqui para iluminar? Toda hora me roubam, né? Porque temos uma coletividade com todo tipo de gente, né? Então, eu peço, né, agora chegou a vez do pessoal que mora no Trevo da Seta. Infelizmente, chegou a vez de vocês. Agora vai ter aquele estreia de obra. Eu peço a compreensão. Problemas tragam, né? O vereador aqui é prova. Toda vez que ele manda para mim, ele manda por WhatsApp ali. Não para de mexer a paciência. Ele, né? Toda vez que ele... né? Canal direto. Ele tem um problema lá. Não, os caras estão... Hoje mesmo falou, estão entrando lá com caminhão dentro do bairro. Pô, não era para estar entrando. Já mandei ver o que está acontecendo. Sumiu a sinalização. Eu vou lá, vou pedir. Então, eu peço que tragam essas demandas, né? Porque aí, quanto mais cedo chega na gente, mais cedo a gente pode tentar resolver, né? Na ponte, como eu falei, né? Vai ter uma diminuição de velocidade de pista e um retornozinho para quem vai para a ponte ali, para debaixo da ponte ali, né? Isso aí vai começar já? Vai quanto tempo mais? Na verdade...
o quanto antes, né? Eu já estou cobrando da empresa. Era para estar pronto até 1º de outubro também, mas eu já não afirmo isso porque a gente sabe que ali, a hora que a escavadeira começar a meter a concha no asfalto, vai ter água jorrando que não era para jorrar, né? Porque tem tubulação ali que foi puxada, alguma que as Casan sabe que está lá, outra que ela não sabe, e isso, cada vez que isso acontecer, para tudo, né? Porque não podemos deixar as pessoas sem água, aí para tudo, aí vem, conserta, desvia, não sei o que, aí depois a empresa começa. Então ali vai ser um trecho que a gente está prevendo diversos empecilhos, é diferente lá do 1B, né? Você tinha lama na frente, é difícil trabalhar com lama, mas é só a lama que é o problema, ali não. Ali vai meter a concha ali, vai aparecer um cano, vai aparecer um fio, tem que parar tudo, segurança. Então vai ser uma obra um pouquinho mais chatinha, vamos dizer assim, em termos de condução, mas é março. Março acaba tudo. Sim, as indenizações estão sendo feitas ali, eu não sei exatamente qual o lote do senhor, mas estão sendo feitas. Quem vem do aeroporto lá direito? Sim, ali estão sendo feitas indenizações, né? Procede lá? Bom, depois você procura a gente, vamos ver seu caso específico ali que a gente vai... Eu e o vereador me colocamos à disposição para pegar qualquer caso que passar despercebido por aqui hoje, ou que chamar a atenção de vocês até depois da reunião, nós oficiarmos e encaminharmos à secretaria, à procuradoria ou qualquer órgão responsável. Tá? Até eu tive que privar a palavra de pessoas que não... Quando já tinha se encerrado, a minha intenção é deixar o secretário falar por último, até para esse debate ter essa efetividade, mas a gente vai continuar de portas abertas para qualquer outra dúvida ou algo que pode até passar despercebido por todos nós hoje aqui. Deputado, só para contribuir em relação a esse assunto, a questão das indenizações do Trevo da Seta são condicionantes ambientais do trecho do túnel Antonieta de Barros até o Trevo da Seta. Então são essas condicionantes. Acredito que talvez uma nova reunião para tratar só sobre esse assunto do Trevo da Seta vai ser necessário, porque esse assunto já se arrasta há bastante tempo. Isso pode servir até de encaminhamento para o final da reunião. Vamos deixar o secretário concluir. Ok, então, o senhor Hernani ali, eu vou dar uma olhada lá que mato alto é esse, né? Se tiver que tomar uma providência, vamos tomar. A título de conhecimento aí também dos deputados e do restante da comunidade, quando nós assumimos a pasta, havia, em relação a contratos de manutenção, seja a roçada, que é cortar o mato, seja a tapa-buraco, que o pessoal conhece, né, que é a recuperação de pavimento, ou a parte de manutenção da drenagem, uma série de problemas nos contratos vigentes, ou já com os quantitativos esgotados, ou seja, eu tinha o contrato, mas não podia mais pagar em cima dele, porque já tinha pago tudo que podia dentro daquele contrato. Tínhamos empresas que infelizmente ganharam a licitação, mas na hora que você dá a ordem de serviço não comparecem, né? E por mais que você notifique, tá bom, notifico, puno, mas e aí? Mas não resolveu o problema, né? O mato continua crescendo. Então, punir é uma obrigação nossa, mas não resolve o problema do cidadão. E algumas licitações vencidas. Então a gente vem brigando com esse problema aí desde o começo, mas agora, nesse mês aí, a gente está lá lançando os últimos processos licitatórios relativos à manutenção, o que vai dar efetivamente um maior conforto para que a gente possa estar aplicando os recursos com mais agilidade, né? E espero, logicamente, que quem ganhe sejam boas empresas, né? Porque a gente fica sujeito, às vezes, como são serviços simples, a exigência técnica nossa que a gente pode fazer na licitação é limitada, né? Para cortar um mato, não dá para se limitar demais ali a capacitação técnica, porque é fácil de serviço de fácil execução, né? Então, às vezes, entram empresas que estão querendo começar, mas não tem capacidade depois de tocar o serviço. Mas vamos dar uma olhada no mato lá. O Celso já conversamos, já falei ali o que eu precisava. Mas só reforçar de novo, ó, gente, vocês não iam ficar lá desassistidos, largados lá, tá? O projeto ia contemplar, né? Tanto que a nossa ideia era que ali ia virar um condomínio fechado, né? Se desse certo isso aí, ia ser um condomíniozinho fechado, alto padrão ali, acesso exclusivo, só os moradores, ia ficar legal. Com relação ao senhor Henrique ali, acho que já conversei a maioria dos assuntos.
E só encerrando, senhor presidente, essa questão de desapropriações ali, houve erros do Estado, houve erros das partes privadas aí, dos proprietários. Quando a gente assumiu a pasta, era historinha daqui, historinha de lá, meias verdades aqui, meias verdades lá. E quando a gente percebeu essa situação, eu uso o termo até caótica, a decisão foi simples. Bom, se está com um monte de problema, só tem um jeito de resolver. Vamos conversar. E nós, então, chamamos toda a comunidade, todos os interessados, para uma audiência pública, para justamente colocar na frente de todo mundo as historinhas, acabar com o disse-me-disse, né? Porque um diz uma coisa pelas costas do outro, não sei o que. Não, botar claro, todo mundo pode falar o que queria. Nós tivemos a oportunidade de expor à comunidade qual era a situação que o governo estava entendendo naquele contexto, e se abriu, vamos dizer assim, não que estivesse fechado, mas diziam também que estava fechado, era uma das argumentações. Então se abriu claramente e dizer, vamos negociar, e a partir daí nós chamamos o pessoal para negociar. Caminhou bem essa negociação. Demorou um pouco por conta da perícia, que o doutor Paladino já colocou aqui, aquela perícia determinada pelo juiz, o perito demorou pra caramba, né? Aí às vezes a gente pergunta, o juiz manda um documento para nós lá, doutor, ou o senhor mesmo 2 dias para dar a resposta, mas o perito teve mais de 15, 20 lá, só faz isso, ganha bem pra caramba para isso e demorou pra caramba para dar isso, né? E depois a secretaria é culpada pelo atraso, não faz, não sei o quê, né? Mas estávamos parados esperando uma perícia simples de ser feita lá um tempão. Então por isso que não saiu antes, depois da nossa reunião, por isso que demorou tanto aí as definições com relação à desapropriação, porque a perícia foi um parto. A partir do momento que se definiu o valor, levou-se o valor ao governador, despachamos com ele, é justo isso, é justo aquilo, o Estado vai perder recursos aqui, mas isso procede, é justo, né? Por aqui é legal, por aqui não é legal. E o governador, então, aquecendo ao nosso assessoramento, então vamos aceitar a proposta lá do juiz e tratar com aquele valor acordado proposto pelo juiz no processo. E a partir daí a gente tocou e está tocando. Então, a secretaria, no que concerne a questão das desapropriações dessa obra em particular, ela está tranquila que tem feito tudo para atender os interesses do Estado, porque é a nossa obrigação, né, temos que atender, e também os interesses da população. Falando em desapropriação, sabemos que ainda temos um grande passivo no Estado, né, de outras obras passadas, mas o objetivo é, aos poucos, ir acertando as contas com todo mundo. Então nós temos diversas obras aí onde foi executada a obra, o proprietário autorizou a passar e não se acertou a conta da desapropriação depois. Tem muito disso pelo Estado. E por isso a gente entende a preocupação de alguns moradores, depois não vão resolver e tal, porque tem esses exemplos ruins aí do passado. Mas é importante que a Assembleia saiba que a Secretaria está com esse objetivo. E como eu falei, a gente não resolve tudo de uma vez, primeiro, porque tem que analisar legalmente cada caso, e segundo, porque o caixa é limitado. Então tem que, à medida que vai se separando o dinheiro, a gente vai pagando. E a nossa proposta é ir pagando dos mais antigos para os mais recentes. Então nós temos aí dívidas de apropriação de anos, né, décadas atrás aí. Então a gente tem que priorizar esse pessoal que está há muito tempo sem receber
Mas a ideia é, ao longo do tempo, ir saldando todas essas dívidas de apropriação que o Estado tem. E nas obras novas, lógico, aí é não criar dívida, né? É resolver já no problema. Fechar a obra com todas as apropriações resolvidas. Ainda temos um passivo nesse assunto aqui, de uma área interna ali entre a Vila do Carianos e o eixo da estrada, né? Esse é uma área muito grande, é um valor muito grande, que o ICMBio também exige ali revegetação, etc. Tal. Já coloquei para os moradores, embora ali não haja mais morador, ali é só terreno, o Estado está buscando não desapropriar isso, porque ali são mais em torno de 50 milhões. Né? Que nós vamos ter que botar, eu não vou dizer a fundo perdido, que eu vou chatear o pessoal do meio ambiente, mas eu acredito que há outros locais que a gente possa investir em revegetação sem precisar desapropriar aquilo. Né? Essa é a nossa proposta para com os órgãos ambientais. Vamos ver se isso evolui. Né? Então é possível não, é quase certo que, entregando a obra, esse assunto ainda não esteja resolvido. Né? Mas não porque não se está pensando nisso, é porque se está buscando uma forma de não se colocar, porque se me desse 50 milhões eu faço mais 2, 3 viadutos em lugares que precisam, eu recapeio mais não sei quantos quilômetros de estrada, em vez de pegar aquela área que já está toda aterrada lá e tentar fazer virar mangue de novo. Né? É melhor tentar fazer isso em outra área que eu não preciso pagar os 50 milhões para revegetar. Né? Então essa é a situação. Acho que eu consegui, né, fechar todo o espectro de desapropriação dessa obra, mas continuamos aberto aí a comissão, a qualquer deputado que queira mais esclarecimentos, é só chegar lá que a gente apresenta. Muito obrigado, senhor Carlos Hassler. Depois dessa ampla exposição sobre a situação do acesso ao sul da ilha, eu peço a compreensão de todos, inclusive do vereador, para que a gente, se ficou alguma coisa passou despercebida, a gente vai encaminhar de maneira oficial à secretaria, à procuradoria ou qualquer outro órgão, as próprias empresas envolvidas no processo, né, para a gente poder fechar esse debate de maneira harmônica e objetiva. Eu não sei se o vereador tem algum comentário que queira fazer nesse momento. Bem objetivo. Só um comentário muito ligeiro aqui em relação a algumas posições do secretário Carlos Hassler. Queria dizer, secretário, que qualquer homem que age com a razão pode ocupar um cargo público. Só para te interromper, Michael, aproveitando que o pessoal está aqui ainda. O Fernandinho está até apto, o Fernando, de casaco azul, apto a pegar o contato das pessoas que tiverem alguma dúvida, algum questionamento posterior, algum assunto a levantar, e a gente vai oficiar isso. Eu convido até, além dos membros da comissão, o vereador Maico para assinar o ofício depois que a gente formatar. Então, eu estava dizendo ao secretário Carlos Hassler que qualquer homem que age com a razão está apto a ocupar um cargo público. Mas o homem que age com a razão e sente com o coração, secretário, esse é o verdadeiro homem público. E quando eu falo, utilizando menções ao quartel, eu fui um soldado raso, um recruta, e o senhor um coronel, mais alto posto antes dos generais, eu tento falar, na verdade, para o senhor que eu me sinto representado quanto ao senhor na Secretaria de Infraestrutura, mas o senhor não é ad eterno, o senhor não vai estar lá eternamente. E os anteriores que passaram por lá deixaram muito a desejar. Então não é direcionado ao senhor, mas sim a toda uma estrutura pública que tem ali, todas essas questões que pecam. Eu precisava fazer isso, deputado, porque para não ficar uma coisa pessoal, eu me sinto representado pelo seu trabalho, mas infelizmente a gente não sabe quanto tempo todos nós vamos permanecer nesses cargos públicos, né? E os anteriores deixaram muito a desejar na IC. Promessas, informações, nós estamos há 12 anos nessa luta. O senhor é o único que parece interessado, falar a verdade, o senhor é o único que realmente a gente sente que está querendo ouvir, está querendo falar. Posso terminar meu... Posso terminar? Mas só para... Ótimo. Só para concluir aqui, então, para a gente não fugir. Elogiar, eu peço para não elogiar nesse momento. Até para muito menos o outro. Então, nesse sentido, fico satisfeito com os encaminhamentos da questão dessa ilha, da quadra 45,
46 e 47, promotor. Porque ali, a ilha 45, 46 e 47, que é o trevo da seta, a gente vai precisar discutir isso, um encaminhamento já numa outra reunião, porque nós temos muitas residências ali que precisam ser indenizadas. Tem um aspecto um pouco diferente, ali tem regiões que são de posse, não tem escritura pública, precisa ser um debate mais profundo em relação a isso, a questão dos direitos à moradia, o direito constitucional. Na quadra 45, 46 e 47, muitos lotes financiados pela Caixa Econômica, escritura pública, totalmente legalizados do ponto de vista moral, jurídico, né? Essas pessoas precisam obrigatoriamente serem indenizadas e eu vejo que não há discussão nem para isso. E, secretário, é como um remedinho ali que a gente dá para um filho às vezes, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem não dando uma bezetacil ou não dando um remédio para o filho porque aquilo vai machucar ele, mas o fato de a gente não indenizar aquela área, a gente pode trazer uma consequência, como eu disse anteriormente, do ponto de vista urbanístico para a cidade. Era muito problemático, porque eu sei quem são os moradores ali, mas se o Celso vende o terreno dele para alguém, o dele é um dos últimos lá, nos fundos, e vendeu para alguém, aí uma pessoa que não tem caráter, e essa pessoa resolve fazer um puxadinho para o interior da região do Manguezal, vai indo, vai ocupando, vai alastrando, a gente não tem esse controle, então quando a gente passa o limitador, isso é muito importante. Para finalizar, Maicon. Vou finalizar, deputado. Então, nesse sentido, eu fico muito satisfeito, até porque a gente obedece às legalidades e acredito que tem os lotes da questão da margem, da área de... me fugiu o nome agora. Da área dos 35 metros, que é a faixa de domínio do DEINFRA, mas também tem os outros lotes ali que não estão no processo de indenização, a gente precisa observar isso, promotor. A indenização para essas pessoas também que têm os seus lotes com escritura pública e com área residencial predominante, conforme o plano diretor do município de Florianópolis. A área residencial predominante naquela área. Inclusive, terrenos já foram indenizados naquela mesma área, como o do Havaí, foi indenizado ali. Então, tem que ter essa mesma isonomia para essas pessoas, deixar isso registrado. E, por fim, deputado, agradecer mais uma vez a oportunidade dessa comissão de abrir, a gente até se estendendo aqui no assunto. São 12 anos de luta, então, se eu fosse colocar todos os pontos aqui, certamente nós teríamos aí uma reunião de comissão de uma semana inteira para expor tintim por tintim do que se passa no Carianos. Mas já é muito, já são grandes vitórias para quem começou caminhando lá atrás e sequer sabia se ia conquistar essas questões que foram conquistadas. Então eu agradeço a oportunidade mais uma vez, lembrando que essas reuniões nessa comissão o senhor já provoca há muito tempo. Eu estava fazendo as contas, foram pelo menos 12 reuniões desse assunto aqui na Alesc. Dessas 12, o senhor participou de 10 reuniões dessas. Obrigado. Obrigado, vereador Maicon. Obrigado também a presença do Henrique Marcel, prefeito de Praia Grande, que se encontra aqui. E eu agradeço a contribuição, a presença de todos, do Ederson Pires, da Procuradoria-Geral do Estado, do Dr. Daniel Paladino, do Ministério Público de Santa Catarina, das pessoas que fizeram uso da palavra, se fizeram presente, o Banha, o Thierry, o Celso, o Henrique Botega, os deputados Alba, Gerri, Marlene, Titon, Marcos Vieira, e em especial ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, o senhor Carlos Hasley. Não havendo nada mais a discutir, declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa.